simplesmente adorar. Eu vou te adorar. Aleluia. Oh Deus, oh Deus. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória, oh glória. Que fé é essa, querido? Que fé é essa de Jó? De continuar declarando que ele vai adorar, mesmo diante das circunstâncias. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre essa fé inabalável desse herói da fé chamado Jó. Uma fé inabalável. Existem vários tipos de fé, sabe? E a gente vai falar hoje sobre a fé circunstancial. Existe a fé sazonal, né? Que é um tempo que a gente está ali, né? Afirmado na fé. De repente, parece que a fé vai embora. Mas hoje, nós vamos estar falando da fé circunstancial. Uma fé que não depende da circunstância. Ela continua ativa, mesmo diante das circunstâncias. Abra lá a sua Bíblia em Jó 19, e a gente vai ler a partir do 25 ao 27, que é uma declaração de Jó. Ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu vou adorar, simplesmente adorar. Essa é a declaração de um homem em meio de várias circunstâncias negativas. Os dias que nós estamos vivendo, querido, não são dias fáceis, né? São dias difíceis, desafiadores, dias que nós não podemos vencer por força ou por violência, mas sim pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós formos olhar, né, a situação caótica em todas as áreas, né, da política, da moral, da religião, a gente sucumbe. Mas a gente precisa vencer pela força do Espírito Santo em nossa vida. Isso leva em conta onde está firmada a nossa fé. Porque ainda que a circunstância não esteja a nosso favor, ainda que os ventos sejam contrários, essa foi a declaração de Jó. Ele estava passando por meio de um furacão, de um ciclone. Jó é um homem muito especial, né? Lá no capítulo 1 vai dizer que ele era cheio de boas obras e de adjetivos divinos, né? Ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, ele fazia lição de casa, ele orava, ele ia ao templo, mas, de repente, se viu no meio de um furacão. Ele era próspero e cheio de misericórdia. Ele possuía gado, terra, servos, plantações. Enfim, ele era considerado um dos homens mais ricos do Oriente. E prosperidade e paz eram considerados sinais do favor de Deus, enquanto a pobreza e a calamidade representavam o castigo de Deus. Então, a situação de Jó dizia que ele era um homem abençoado, próspero e vivia em paz.
Mas a Bíblia vai nos dizer que em um certo momento, Satanás invade o céu e diz que veio da terra, né? Rodeando os seres humanos e se apresenta diante de Deus e questiona a fidelidade de Jó. Ele diz: Jó, ele só é fiel assim ao Senhor porque o Senhor tem abençoado de todas as maneiras, em todas as áreas da vida dele. Com certeza, se o Senhor tirar as suas bênçãos de sobre a vida dele, ele não vai permanecer firme. Ele não vai continuar te adorando. Ele não vai continuar te bendizendo. Ele não vai continuar fazendo as boas obras. Ele não vai continuar no templo. E o Senhor, então, deu permissão para que Satanás começasse a mexer na vida de Jó. Só pediu para que ele não lhe tirasse a vida. Então, com a permissão de Deus, Satanás começa a agir na vida de Jó por aquilo que era mais precioso na vida dele, os seus filhos. Um dia só ele perdeu todos os seus filhos. Depois perdeu o rebanho, as ovelhas, as plantações, perdeu a saúde e perdeu até a esposa, porque num certo momento ela disse: amaldiçoa esse seu Deus e morra, porque você continua confiando nele, ele te tirou tudo. E mesmo acontecendo tudo isso, mesmo passando por todas essas perdas, Jó não negou e nem atribuiu a Deus coisa alguma. Isso me dá uma vergonha, sabe? Que às vezes por coisas tão pequenas eu pergunto: Senhor, por que isso? Eu questiono, mesmo diante desse cenário, dessa circunstância, a sua declaração de fé era sustentada. Ele declarava: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se manifestar sobre a terra. E aqui nós aprendemos com Jó que a nossa fé, ela não pode, ela nem deve mudar segundo a circunstância, aos problemas, às dificuldades que passaremos ao longo da nossa existência nesta terra. A sustentação da nossa fé não pode ser circunstancial. Jó dizia: eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, mesmo diante da circunstância. Eu continuo crendo no meu Redentor. E a palavra redentor ou resgatador era o parente mais próximo, próspero. De acordo com a lei levítica, uma pessoa endividada ou que havia sido escravizada precisava da ajuda de um resgatador para pagar o seu resgate e conseguir a sua libertação. Interessante é que lá em 2 Timóteo 1, versículo 2, tem uma declaração de Paulo, parecida com a declaração de Jó. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. E o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia é esse? Ele não sabia, mas ele sabia que um dia teria fim. Jó diz: eu sei que um dia o Senhor vai alvorar sua bandeira sobre a terra. Que dia? Jó também não sabia, mas ele continuava crendo, acreditando. Oh, queridos, se Jó olhasse para a circunstância, ele não teria nenhum motivo
para continuar acreditando. Ele não tinha nenhum motivo para manter a sua fé. Nada estava a seu favor, mas a sustentação de fé de Jó não estava na circunstância. Ele estava firmado nas promessas de Deus, porque ele acreditava que o Senhor alvoraria a sua bandeira, a sua justiça sobre a vida dele. Ainda que pareça, querido, que está tudo de cabeça para baixo, que está tudo confuso, que não tem saída, a sustentação da nossa fé não pode ser no momento, porque as circunstâncias são passageiras, tudo passa, elas são variáveis. Ora o vento sopra contra, ora ele sopra a favor, ora as coisas caminham bem, ora as coisas parecem que não vai, ora parece que Deus está conosco, ora parece que Ele nos abandonou, não é assim? Jó tinha um Redentor, eu tenho um Redentor, e você também tem um Redentor. O Redentor é quem nos socorre nas horas das aflições, quem nos protege, nos defende, e não estamos sozinhos em momento algum. Mateus 28:20 vai dizer assim: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isaías 41, versículo 14, o Senhor é chamado de Redentor de Israel. Fala assim: não temas, ó vermes de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Israel estava em meio a uma guerra, sendo afrontado por seus inimigos muito mais poderosos que ele. E Deus se manifesta através da vida do profeta Isaías para dizer: não temas, eu te ajudo, eu sou o seu Redentor, o seu resgatador, o seu ajudador. No Novo Testamento, a palavra Redentor é atribuída a Jesus Cristo. Lá em Efésios 1, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Nós temos redenção em Cristo. Jó tinha o seu Redentor, Israel tinha o seu Redentor, e nós temos o nosso Redentor. Jó havia perdido tudo que ele podia chamar de seu, mas dentro de Jó havia uma certeza de que havia alguém que ele jamais perderia, e por isso ele dizia: eu tenho meu Redentor, eu tenho alguém que jamais perderei, ele é o meu Redentor. Ele tinha convicção, ele tem convicção de que tudo que ele perdeu veio de Deus. E ele declara: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o meu Senhor. Deus tirou tudo o que ele me deu, só não tirou de mim o seu Espírito. Por isso eu posso declarar: eu sei que o meu Redentor vive e reina sobre tudo e sobre todos, e por fim vai se manifestar sobre a terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. E Jó, no meio de toda essa aflição, ele ainda consegue declarar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Ele vive para sempre, para sempre. Amém? Glória a Deus.
Aleluia, Senhor, eu creio que o meu Redentor vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã? Porque o seu Redentor, Ele vive para sempre.